1h48, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, fica uma situação um pouco delicada. Nós estamos chegando num nível de debate público aqui no Acre que a gente tem que ter muita calma, muita serenidade, para não ficar tendo soluções fáceis, né? Soluções fáceis, usando o microfone como se fosse uma chibata. Isso a gente precisa ter calma. Mas tem algumas situações, eu fui lembrado aqui agora no intervalo, que há no Hospital de Urgência e Emergência uma deficiência de medicamentos. Tem uma lista com 86 medicamentos, é isso, Gilson? 86 medicamentos numa unidade de urgência e emergência, uma situação completamente descabida, né? Como é que num hospital de urgência e emergência pode faltar 86 medicamentos? Então é o básico, sabe? Falta de medicamentos, não tem uma estrutura adequada, não tem um fluxo para a assistência da clientela que é absorvida, o paciente, a criança que busca aquele hospital. Ou seja, é um problema de gestão mesmo. O símbolo disso, até, me perdoe de interromper, mas o símbolo disso é a tal da dipirona, que é um medicamento, parece que banal, e está faltando. A sua assessoria lembrou, não, chegou em comprimidos, mas isso não resolve, né? Porque em algumas situações a criança não consegue nem engolir aquilo, né? Certamente. Então são medicamentos básicos, essenciais, que faz toda a diferença na melhoria da condição do quadro de saúde da criança, do paciente internado, e isso frustra muito a categoria e o que faz com que a gente fique mais chateado ainda com relação à resolutividade, à resposta da gestão, que são problemas que vêm se arrastando num estado crônico, ou seja, acaba que a própria gestão ela já está doente. Qual é a solução para isso? Como é que se faz para tratar essa gestão que está doente? Porque a gestão está doente, está adoecendo os hospitais, a sociedade como um todo. Tem que ter uma mudança radical. E todos nós, tendo votado ou não como um movimento democrático, a gente gerou uma expectativa positiva de que para a parte da saúde o governo atual fizesse alguma diferença. Então, infelizmente, é uma situação de decepção mesmo, sabe? Olha, não, essa ideia de que eu não votei em fulano de tal, não tenho nada com isso, não, tem sim. E outra coisa, assim, todo mundo quer que a coisa aconteça, que os problemas sejam resolvidos, ninguém está aqui torcendo contra. O problema é que não se vê capacidade de reação. Esse é o problema. Tem aqui uma observação aqui, a pessoa não se identificou. Parabéns ao prefeito de Rio Branco pela atitude de atendimento às crianças nas unidades básicas do município. Obrigado, prefeito. Eu não sei, a gente está falando muito do Hospital de Urgência e Emergência, até porque esse áudio da diretora com a secretária foi algo muito impactante, não podemos negar isso. Mas não é só o problema ali, não. Na rede básica também tem muitos problemas a serem resolvidos, né, o Gilson? Sim, certamente. E que acabam resvalando lá no Hospital de Urgência e Emergência. Sim. Como é que... E aí você falou que nessa questão da síndrome respiratória aguda grave, nessa parceria com o sindicato, o que vai ser feito? Queria que você desse uma antecipada para a gente aqui. Bom, a gente já está em tratativa junto com a gestão do município, com a secretária do município, e a gente está já elencando um rol de profissionais médicos associados, desde pediatras, clínicos, otorrino, pneumologista. Dentro desse processo de assistência, a gente vai disponibilizar um número específico de profissionais para que a gestão do município se organize para absorver esse grupo de colegas médicos que vão estar atuando na rede básica de saúde para justamente fazer com que não aconteça isso que você bem colocou, porque o início de tudo na assistência é na base. Se a base, de alguma forma, está sobrecarregada, porque 25 médicos que eram da rede básica saíram agora por conta dessa parceria do governo federal, que médicos vêm nesse programa, que mudou até o nome, antes era Mais Médico, não sei qual é agora, nem me recordo. Só sei que Médicos pelo Brasil, Médicos pelo Brasil. Então, a própria rede municipal ela está sobrecarregada. Então, nesse movimento paredista, a gente vem com essa intenção de buscar trazer profissionais para a gestão do município e ela apontar para a gente quais são as unidades de saúde que a gente poderia estar atuando de forma estratégica para também não comprometer
os demais serviços da rede municipal de saúde, porque a gente vai estar ocupando uma unidade para fazer um atendimento, mas os outros serviços de saúde devem continuar. Então essas unidades vão servir de referência, vão ser referência para esse atendimento. E a gente vai, durante essa semana, delimitar quais seriam as unidades, o número de profissionais, e a partir do dia 30, quando o movimento paredista vai se iniciar, esses colegas médicos vão estar se disponibilizando. Então é uma situação bem inovadora, porque não é uma greve para se parar, é uma greve para continuar o trabalho voltado por uma necessidade maior, que é essa questão da pediatria, e a gente vai continuar o processo de reivindicação para melhorar as condições de trabalho do profissional, medicamentos, material de insumo, estrutura inadequada. A resposta que deram para a gente com relação a essa enfermaria lá do UERB, que talvez em 2 semanas a enfermaria vai voltar para o seu local original, ou seja, enquanto isso as crianças estão lá nesse espaço inadequado. 8 leitos, que eram para ser 19 leitos. Então existe uma necessidade grande, é uma questão de organização. E a gente vai continuar o nosso movimento, vamos fazer visita no interior a partir de amanhã até Cruzeiro do Sul, fazendo um chamamento dos demais colegas, mostrando a importância não só para a categoria, como para a sociedade. Quando a gente reivindica por questões melhores, que vai justamente fazer com que melhore a condição da própria sociedade no seu estado de saúde. Ô Gilson, e aquela unidade inaugurada, aquele espaço está ocioso? Infelizmente, lá no UERB, que houve essa inauguração, a gente até registrou em fotos várias enfermarias com suas macas, toda a estrutura, um prédio lindo, no sentido da coisa visual, mas que não se funciona, está fechado. A gente foi fazer uma visita, a gente esperou mais de 10, 15 minutos para conseguir a chave desse setor que estava lacrado, e de repente quando a gente se depara com toda a estrutura pronta e simplesmente deveria ser ocupada pelo pessoal, pelos pacientes da psiquiatria, que não estão lá na enfermaria, ocupando 19 leitos da pediatria. Enquanto isso, a pediatria está lá num espaço inadequado. Para usar um termo seu, confinado? Confinado, infelizmente, que não é um termo adequado, mas é a ideia que se passa. Porque você saber que está lá uma estrutura que não é para recepcionar crianças, e a gente vê o relato dos problemas, infelizmente, das famílias que são assistidas lá, que estão no meio de comunicação, a forma que está ocorrendo lá. Que não é por conta do médico em si, tanto que eles pediram para a gente um socorro, porque já pediram para a gestão da unidade, que não socorreu, já pediram socorro para o Estado, que não socorre, e o que a gente tem que falar é mostrar a realidade e também mostrar que há solução para aquilo. Mas a gente não é gestor. Você iniciou aqui a nossa entrevista dizendo assim, Gilson, era importante que a gestão viesse explicar. E aqui a gente está só para mostrar o problema e falar que tem solução, mas não depende da gente enquanto gestão, porque a gente não é gestão. Mas a gente quer um retorno, porque vidas estão perdendo, né? E sendo perdidas. Essa greve do Sindmed aí, dos médicos, é uma greve muito distinta. Eu, sinceramente, não... Grevar para trabalhar? Exatamente. Eu não me lembro de ter uma greve nesses moldes, assim, dos médicos fazerem uma greve, mas tomar essa série de providências, inclusive incrementando um determinado segmento da medicina aqui. Me parece algo que precisa ser observado com mais atenção. Boa tarde, Taan. Pergunta ao nobre sindicalista o porquê que, em 2018, um levantamento da Associação Brasileira de Pediatria diagnosticou um déficit de 50 leitos pediátricos no Acre e nada foi feito. A pessoa não se identificou, olha, mas eu já estou fazendo a pergunta para o Gilson, mas, na verdade, essa pergunta deveria ser feita para a secretária de Estado de Saúde, né? Mas você tem uma noção do porquê? Não tenho noção dessa situação especificamente, mas trazendo para a nossa realidade, é semelhante a uma pergunta. Por que que no UERB, que tinha 19 leitos, hoje passou a ter 8 leitos de pediatria? Então é uma questão de gestão. Existe um espaço lá, adequado para fazer esse atendimento, só por uma questão de ter feito uma obra que não tem as condições adequadas para um serviço a ser absorvido, que seria o serviço da psiquiatria, para resolver um problema da psiquiatria que deveria sim ser internado o paciente num ambiente com mínimo de segurança. Então, e construir uma obra ali com janelas de vidro para internar paciente psiquiátrico. Isso foi a motivação de terem simplesmente ocupado toda uma ala da pediatria. Por que não fizeram primeiro, antes de se transferir os pacientes da ala psiquiátrica para a ala pediátrica, por que não organizaram um ambiente
no mínimo, razoável para absorver e não diminuir 19 leitos para 8, num espaço que o médico não pode nem examinar o paciente. Porque para ser admitido, o médico tem que examinar previamente. O médico ele examina no corredor. Isso é um absurdo. Então a pergunta que a gente quer compreender é o porquê. Desde o ano passado, essa condição vem se arrastando e esperaram que chegasse nesse momento para dizer que não, o problema não é bem esse, é uma questão de imunidade. Não é questão de imunidade, é um problema crônico de gestão que é ineficiente. Infelizmente é isso que a gente tem a dizer. Gilson, e o Ministério Público nesse processo? Você disse que há 2 meses vocês relataram isso, pontuaram isso. O Ministério Público, qual a reação do Ministério Público também, que avaliação que você faz? Bom, com relação ao Ministério Público, não só o Ministério Público quanto o próprio Conselho Regional de Medicina, a gente, quanto sindicato dos médicos, como representação, a gente não tem aquele poder de fiscalizar no sentido de fazer com que as coisas aconteçam. Punir, penalizar, chamar a responsabilidade para quem é de direito. Essas informações foram, sim, passadas para o Ministério Público, bem como para o Conselho Regional de Medicina, e a gente tem o retorno apenas no sentido de que estão sendo a gestão do Estado está sendo chamada para ser ouvida e relatar qual o problema em si que motivou que chegasse nessa situação. Mas um resultado assim, a curto prazo, infelizmente a gente não tem tido resposta com relação aos demais entes que poderiam estar fazendo esse processo de fiscalização, né? Em relação a essa questão, o Ministério Público se pronunciou em nota, né? Mas me parece que o que a comunidade está precisando é um Ministério Público um pouco mais aguerrido, mais atuante. Olá, boa tarde. Gostaria de colocar que trabalhei no PS nos anos de 98, 99 e 2000. Fiz estágio nos anos de 2015 e 2016. Sei bem que essa situação não é atual. Isso já vem de anos, esse problema. Começa desde a saúde básica, que se não houvesse uma ação preventiva, estaríamos em outra situação. Então, culpar a gestão atual, alguns acham melhor, só que a situação é bem diferente. Só você trabalhando dentro para ver como funciona. Há uma forma de observar o problema atrás de culpados, né? Nós temos essa tendência, mas não sei se é isso. Essa observação, esse olhar da telespectadora, o que você diria para ela? Bom, com relação ao sindicato, a gente não busca um culpado. A gente busca que os problemas que ocorrem naquela nossa gestão enquanto sindicato é que as coisas aconteçam. E se a gente observa que tem a necessidade de mudança e tem a possibilidade de que a mudança ocorra para justamente numa situação preventiva, não gerar uma situação mais gravosa, a gente busca. As pessoas que participam da gestão, o secretário de Estado, o secretário do município, para que as coisas aconteçam. Então a gente não busca um culpado, e sim que as coisas fluem e aconteçam da forma que não vá gerar um prejuízo maior para a sociedade. Agora, quem tem responsabilidades a definir, né? Fazer o quê? Aí chamou para si uma responsabilidade, porque se colocou naquela situação como um cargo de gestão e sabe das suas atribuições. Sabe das suas atribuições, das suas obrigações enquanto gestor, e tem que se mobilizar para fazer com que as coisas aconteçam. O chato é quando a gente chega numa reunião com um secretário de Estado e simplesmente o secretário demonstra que não compreende por que a situação está daquela forma. Ou então coloca assim, mas a culpa não é minha. Já aconteceu uma reunião recente com a Secretaria de Saúde e fala que a culpa não é minha. Eu digo, a gente não está dizendo que a culpa é sua. A questão é de gestão. Existe um grupo de pessoas e aí dessa forma, se as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, aí tem que chamar a responsabilidade para si ir lá e falar por que isso não está acontecendo? Por que não trocaram esse vidro há vários meses e por conta desse vidro as crianças deixaram de ser atendidas na enfermaria que deveriam estar e está nesse momento agora sendo atendidas num ambiente com apenas 8 leitos, numa situação inadequada? Não é a secretária de Estado que vai trocar aquele vidro. Não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Sim, responsabilidade, chamar para si responsabilidade. Sabe suas atribuições, né? Gilson, então, passando o traço embaixo, greve no dia 30, uma greve diferente, porque vocês vão, para os médicos que se interessarem em dar uma fortalecida no setor pediátrico, vai ter a possibilidade de fazer isso via Sindimed.
Então, vocês garantem que o tratamento para a pediatria não vai ser prejudicado. Perfeito. E que vocês vão até incrementar e aí a possibilidade de ter unidades de referência na saúde do município para que atenda esses casos de crianças doentes. Absorve esses casos. Se eu pudesse resumir a nossa conversa, seria por aí. Exatamente isso aí. Muito obrigado, Gilson. E boa viagem. Você que vai iniciar uma missão amanhã lá no interior pelo Sindmed. Boa viagem. O espaço está aberto aqui do Gazeta Entrevista. Obrigado pela atenção. Estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Vamos para o intervalo. Já voltamos.